Uma modalidade de investimento que está se tornando muito famosa é os fundos imobiliários, porém ainda hoje é uma das menos compreendidas pelos investidores. Neste vídeo eu vou esclarecer algumas coisas que você precisa saber mesmo antes de investir pelo menos 1 centavo nesse tipo de investimento, porque você pode perder muito dinheiro. Então eu tô aqui hoje para falar os perigos de investir em fundos imobiliários. 3 coisas que você precisa saber antes de comprar um fundo. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Jota e bem-vindo ao canal onde você vai atingir a sua aposentadoria. E o melhor disso tudo, a gente vai percorrer esse caminho juntos rumo à liberdade financeira. Então já se inscreve aí e fica comigo até o final. Bom pessoal, os fundos imobiliários são uma ótima alternativa aí para você que está pensando em investir em imóvel, mas que não tem tanto dinheiro. Você consegue investir aí hoje em galpões logísticos, shoppings e até mesmo CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Eles são uma ótima forma de você investir seu dinheiro e receber aluguel de forma passiva, investindo pouco sem ter aquela dor de cabeça de ter um inquilino ali te ligando 6 horas da manhã para te perturbar. Porque você vai ter uma pessoa, um profissional cuidando disso, que são os gestores dos fundos imobiliários. E eu acho que o grande ponto desse tipo de investimento é que você pode vender ele quando quiser. A gente tem uma liquidez muito grande dentro dos fundos imobiliários. Eles são negociados diariamente na bolsa brasileira e isso te permite ter uma maior flexibilidade. Então, por exemplo, se você quer vender uma casa hoje, se você não tiver um comprador certo, vai demorar aí no mínimo 1 mês, 2 meses, até fazer todo o procedimento de papelada, você receber o dinheiro, vai demorar muito tempo. Já nos fundos imobiliários, você compra hoje, se você quiser vender amanhã, no mesmo dia o dinheiro já tá na sua conta. Então é algo muito simples. Então assim, existem de fato diversos benefícios de investir em fundos imobiliários, mas vocês precisam tomar cuidado, e nem tudo que brilha é ouro. Então vamos deixar de enrolação e vamos falar aí sobre esses assuntos que são bem interessantes e que eu acho que vai trazer muitos pontos positivos para vocês. Primeiro ponto que eu quero conversar com vocês e que muitas pessoas não falam: cuidado com as gestoras de fundos imobiliários. O que a maioria das pessoas fazem quando estão iniciando no investimento, ou até mesmo depois de um tempo já investir, é acreditar fielmente que os FIs vão ser muito bem gerenciados e que os gestores são muito bem capacitados e sabem quais são as melhores escolhas para o fundo. Isso de fato existem hoje no mercado gestores e gestoras muito bem capacitados, porém isso não é a realidade. Você não pode tomar como uma verdade única. Como eu falei, existem gestoras muito bem capacitadas. Hoje a gente tem o exemplo aí da Credit Suisse, que vem fazendo um trabalho excelente nos seus fundos imobiliários. A gente tem também a Kinea, que faz um trabalho muito bom, mas da mesma maneira que existem gestoras muito boas, vão existir gestoras ruins, e são aquelas que vão estar interessadas somente no interesse da empresa que está ali administrando, vão buscar retorno apenas para si próprio e não vão pensar no cotista. Então eles vão fazer as escolhas de acordo com o próprio interesse, vão cobrar taxas de administração e performance extremamente alta e vão tentar mascarar os resultados ruins da melhor maneira possível, que não fique tão claro para o cotista. A gente tem exemplos aí, eu já até comentei com vocês fundos que deram problema recentemente, então eu não vou citar aqui para não ter problemas, mas tomem muito cuidado com esse tipo de gestora. Tem muita gestora assim no mercado, e o que principalmente que pode acontecer se a gente pegar uma gestora ruim é desvalorização muito grande. A gente tem hoje no mercado fundo imobiliário caindo muito, desvalorização de mais de 50%, então é válido tomar muito cuidado com esse ponto. Sempre tomem muito cuidado com esse ponto. Segunda coisa muito importante, que principalmente iniciantes, até quem já está um bom tempo no mercado, toma como base, é não ter cuidado com o dividend yield. Se você não sabe, o dividend yield, ele é um indicador que é utilizado para saber a quantidade de dividend yield, né, de dividendo que foi distribuído anualmente. E assim, os dividendos dos fundos imobiliários são uma das melhores coisas que a gente tem hoje no mercado, porque o grande fator deles é que eles vão estar lá todos os meses caindo na sua conta, se tudo estiver correndo como o planejado. Todos os meses lá você vai receber R$10, R$5, dependendo da quantidade de cotas que você tem. Isso acontece porque os fundos imobiliários são obrigados a distribuir cerca de 95% dos rendimentos que eles fazem semestralmente. 95% dos lucros semestralmente tem que serem distribuídos. Isso é bonito e atrativo para quem tá de fora. Quem vê pensa: nossa, eu vou ganhar muito dinheiro. Você pode pensar aí até que achou o pote de ouro que vai te deixar rico. Porém, é preciso tomar muito cuidado. Quanto maior for o rendimento de um fundo, o dividendo dele, maior vai ser o risco que você vai estar tomando. Então, é uma conta básica aí de risco-retorno. Quanto mais rendimento, mais risco. Isso é algo que os iniciantes não têm noção. Muitos iniciantes saem por aí comprando fundo, olhando como base, tomando como base apenas o dividend yield. Eles saem comprando os fundos que pagam o maior dividendo, sem saber que esses fundos são os que entregam o maior risco do mercado. Por isso, tome muito cuidado e seja cauteloso nessa questão do dividend yield. Não compre um fundo somente porque ele está pagando aí 15% ao ano, 16% ao ano. Tenha muita noção disso, do risco que você está correndo, porque senão você pode se arrepender e até mesmo tomar um prejuízo muito grande lá na frente, como aconteceu com algumas pessoas aí recentemente no mercado. Bom, o terceiro ponto que vocês precisam tomar muito cuidado é a questão de não se apaixone por setores. O grande erro que as pessoas cometem
investem aí, até mesmo em ações ou outros tipos de investimento, é começar a investir e se apaixonar fielmente por um setor. Talvez os motivos são variados, mas talvez porque ele seja mais seguro ou até mesmo porque ele pague mais dividendo. E esse é um erro muito grande, porque ficar exposto a somente um setor pode ser muito prejudicial para quem está investindo. E agora, para dar alguns exemplos para vocês, para ficar de forma mais clara, a gente pode dar o exemplo aí do setor de shoppings durante a pandemia. Foi um momento muito complicado que os shoppings tiveram que fechar as portas. Foram praticamente 4 meses fechados, sem receber aluguel, porque não estava vendendo, estava tudo fechado. E aí esses fundos, consequentemente, tiveram que diminuir os dividendos e, consequentemente, a cotação dos fundos caíram. Então a gente vê o prejuízo que não foi para quem investia somente em setor de shopping. Então é algo a tomar cuidado. A gente não sabe, né? Pode voltar a ter uma pandemia novamente e aí você é exposto a totalmente shopping, as lojas fecham e aí como você fica? Porque quando o dividendo cai, a cota também cai, então o prejuízo é em dobro. Imagina não receber rendimentos e ainda ter desvalorização de cota. É muito complicado. E outro exemplo que a gente pode estar citando é o setor dos CRIs, né? Dos créditos imobiliários. Agora nesse setor que o Brasil tá passando com um probleminha um pouco mais tenso. A gente tá passando por um período de inflação mais baixa, porém de CDI alto. E a gente teve aí no início do ano diversas empresas aí pedindo recuperação judicial. Então você tá totalmente exposto a esse tipo de setor, também não é muito bom. É o setor que vai te pagar mais rendimentos, mas é o que você precisa ter mais cuidado, porque é um risco grande. A gente tá falando de dívidas aí. E lá no início do ano a gente teve diversas empresas aí do setor hoteleiro pedindo recuperação judicial, fechando. Então pensa, se você tá exposto a esse setor e o Brasil passa por uma crise igual a 2016, onde diversas empresas fecham e demitem funcionários, você vai tomar um prejuízo muito grande. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de investimento nesse setor. Então assim, você não pode evitar todos os riscos do mercado. Às vezes os riscos vão aparecer e você vai acabar perdendo dinheiro. Isso é normal. Uma vez ou outra isso vai acontecer. Mas a única forma de evitar, assim, que você vai perder muito dinheiro de fato, é ter uma boa diversificação dentro do portfólio. Porque enquanto um setor tá ruim, a gente tem um outro puxando. E assim vai. Eles vão se equilibrando e você consegue até ter uma rentabilidade boa. Agora, você tá totalmente concentrado no setor, um lado pode ser bom. Se aquele setor pega um momento de alta, de hype, começa a vender muito, começa a entregar muito dividendo, tudo mais, começa a valorizar muito, ok, você vai ter um retorno muito maior do que teria se você tivesse diversificado, porque você vai ter uma parte do patrimônio muito maior ali. Porém, se o resultado é o contrário, ele passa um setor, um período muito ruim, o prejuízo que você vai ter é gigantesco. Então, eu acho que a melhor escolha para quem tá iniciando é sempre diversificar o portfólio. Então, pessoal, essas três coisas são muito importantes e tem muito risco envolvido. Então, por isso que eu resolvi trazer esse vídeo para vocês, para deixar ciente, porque a questão do dividend yield, muitas pessoas comentam, a questão das gestoras, eu nunca vi ninguém comentando esse ponto, você tomar cuidado com algumas gestoras, e a questão de concentração em setores também, poucas pessoas comentam. E uma coisa que eu cometia um erro, né, que eu cometia quando eu era iniciante, quando eu comecei a investir, era ficar extremamente atraído pelo dividendo e querer concentrar meu portfólio só em fundos de papel, por exemplo. Então, assim, é um erro muito comum e raramente eu vi algum influencer falando diretamente sobre isso, sabe? Falava, não, é importante diversificar e tal, mas não explicava de fato qual que era o motivo, por que você tinha que diversificar e tal. E o da gestora eu acho que é o mais importante aí desse vídeo, que é você tomar cuidado, porque dependendo da escolha que você faz, você pode pegar um fundo aí de uma gestora ruim e, consequentemente, você vai sofrer com as ações daquela gestora. Querendo ou não, a gente investe ali acreditando que a gente vai ter um gestor profissional investindo que vai poder te ajudar de todas as maneiras. Então eu acho que hoje esses três pilares são muito importantes, de você tomar cuidado com a gestora, de você não comprar fundos por dividend yield e de você ter uma boa diversificação do seu portfólio. Eu acho que você tendo essas três coisas aí, para iniciar, você pode não ter muito conhecimento, mas você tendo essas três coisas bem alinhadas, escolhendo boa gestora, escolhendo fundos seguros, que não vão pagar tanto dividend yield, mas vão ser seguros, e você ter uma diversificação em vários setores, eu acho que é o tripé excelente para você seguir. É algo que eu uso desde o início, quando eu comecei a investir, e hoje, até hoje, tem me trazido rendimentos, resultados muito bons. Então pensem direitinho nesse vídeo, compartilhe com seus amigos. Eu senti que eu precisava falar isso, porque é algo que o pessoal não comenta muito, né? A galera traz aí os melhores fundos imobiliários para investir, algumas coisas, até fala de alguns erros que a galera comete, mas não fala especificamente desses três que eu acho que são os mais importantes. Então tomem muito cuidado com isso. E lembrando, viu? Membros, tá aberto, canal de membros, é só se inscrever aí, R$ 7,99 por mês. Você vai ter acesso aí ao grupo do WhatsApp exclusivo comigo pra gente conversar, bater papo o dia inteiro lá sobre fundos imobiliários e sobre outros investimentos. Vai ter a reunião mensal aí com você e outros membros e comigo, pra gente mostrar as carteiras, falar o que a gente tá comprando, quais são as ideias. Vão ser reuniões muito boas, eu acho que a gente só tem a ganhar com isso. E além de tudo, você tem acesso a vídeos exclusivos e de forma antecipada. Então, antes mesmo de eu postar um vídeo, ele já vai estar lá e você vai ver antes que todo mundo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto, até a próxima e falou!